10 fatos sobre a participação da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2006. Bom, eu sempre tive muita curiosidade em entender por que as pessoas odeiam tanto a campanha da seleção brasileira na Copa de 2006. Eu sempre olhei alguns nomes, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Kaká, Cafu, Roberto Carlos, e imaginei como que isso pode ter sido um desastre. Eliminação para a França, eu sempre imaginei, cair para a França nas oitavas de final. O Brasil caiu nas oitavas de final quase todas as Copas depois disso. Por que essa Copa é tão mal falada? Bom, eu sou de 2004 e mesmo tendo sido introduzido ao futebol desde muito cedo, eu não assisti ao vivo a Copa de 2006. Minha primeira Copa do Mundo que eu lembro bem é 2010. Então eu sempre tive essa curiosidade, cara, vou pegar um dia, vou ver. Depois de muito tempo enrolado, eu finalmente separei umas horinhas, uma semaninha, para falar a verdade, para assistir os 5 jogos do Brasil na Copa do Mundo. Contra a Austrália, contra a Croácia, contra o Japão, Gana e a eliminação contra a França. E venho aqui te trazer 10 fatos imparciais de quem acabou de ver, não tem... Óbvio que eu não tenho o rabo preso, mas não tem, como que eu posso falar, realmente imparcial. Eu não tenho porquê ter parcialidade com algo, entendeu? Então aqui estão 10 fatos sobre a participação do Brasil nessa Copa, ok? Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom, o primeiro fato que eu vou trazer nesse vídeo, na verdade não é bem um fato, eu vou desmentir uma opinião que muita gente tem e eu acho ridícula essa opinião, é o cúmulo do desconhecimento. Muita gente fala que o Brasil sobrava no papel nessa Copa do Mundo. O que não é verdade. O Brasil não sobrava no papel nessa Copa do Mundo. Eu tenho a opinião que a Copa de 2006 foi a Copa mais estrelada da história, com mais estrelas, a Copa mais forte em nomes da história. Talvez não da história, mas eu tenho essa opinião muito forte, principalmente com o futebol moderno, sei lá, após o surgimento do Pelé, ou após a aposentadoria do Pelé, se você preferir. E eu vou separar, além do Brasil, outras 3 seleções aí na sua tela e vou perguntar para você qual você acha a melhor seleção. Então aí a gente tem a escalação do Brasil, a escalação da França, que tirou o Brasil, a escalação da Itália, que foi a campeã mundial, né? E também temos a escalação da Inglaterra. Entre essas aí, qual você acha que era a melhor seleção no papel? Se você disse Brasil, eu não estou muito surpreso, porque também é a minha opinião. O Brasil tinha a melhor seleção no papel? Ok, é uma opinião muito boa de se ter. Agora, se você falar, a França tinha a melhor seleção no papel, eu não vou ficar incomodado, eu não acho uma opinião ridícula. Porque, olha só, olha esse meio campo da França. Makelele, Vieira e Zidane. Makelele salvaria muitos problemas do Brasil. O Brasil não... Diria que na história o Brasil teve 2 volantes do calibre do Makelele. Em 2006 eles não estavam na seleção. O Vieira joga muita bola nessa Copa, mesmo veterano. E o Zidane é o Zidane. O Brasil não tinha um meia criativo como o Zidane. Tudo bem, Ronaldinho e Kaká. O Kaká ainda era um meia, mas o Kaká nunca foi esse meia cerebral, esse meia do passe. O Kaká foi muito... Por mais que ele tenha sido um excelente passador, o passe que ele dá pro Crespo na final da Champions, ele não era o cara desse passe, o que a gente chama no basquete de pass first guard, que é o cara que busca primeiro o passe. Não, o principal aspecto do jogo do Kaká sempre foi a infiltração, o ataque, o espaço físico dele. E o Ronaldinho, por mais que ele seja um gênio da bola, ele era um ponta esquerda já em 2006. Então o Brasil, ele não tinha um destrutor como o Makelele, ele não tinha um box-to-box, que a gente fala hoje, né? Um motorzinho, um vai e volta como o Vieira. Tinha até o Zé Roberto, mas com todo respeito ao Zé Roberto, que fez uma boa Copa, já vou falar disso, não era o Patrick Vieira, né? E não tinha um cara de controle de tempo, de acalmar ou acelerar o jogo, de ditar o ritmo da partida igual o Zidane. Então o Brasil sai muito atrás da França no meio campo. A França ainda tem uma dupla de zaga espetacular, que é Galaz e Thuram. Muito boa dupla de zaga. O Thuram joga muita bola contra o Brasil.
E a França tem o Henry de 9. Tudo bem, a gente tinha o Ronaldo de 9. Mas pra você ver que não sobrava. Isso que eu não falei de Ribéry, Trezeguet no banco, entendeu? Então a França tinha uma seleção absurda. A Itália realmente eu acho que no papel fica um pouco abaixo, apesar de, se você parar pra pensar, dos 11 titulares da Itália que começaram a Copa, eu falo começaram a Copa porque o Nesta começou a Copa, sai machucado contra a República Tcheca, eu acho, e o Materazzi entra. O Materazzi é muito importante, mas o Materazzi não é o Nesta. Se você considerar os 11 titulares que começaram a Copa, você tem 4 dos nomes que estão entre os 100 melhores jogadores da história do futebol. Buffon, Nesta, Cannavaro talvez, eu não coloco Cannavaro no meu top 100, mas eu entendo quem coloque, ele tá no 110, 120, sei lá. E Andrea Pirlo, sem falar em Totti, sem falar em Del Piero vindo do banco. O Gattuso joga muito essa Copa, o Fábio Grosso faz a Copa da história. Bem que a gente tá falando em papel, esses caras realmente abaixam o nível da Itália. Eu acho que a Itália não se compara a Brasil e França no papel nessa Copa do Mundo, mas ainda assim pra você ver 4 do top 100 da história no seu time, entendeu? E por fim eu quero falar da Inglaterra. Cara, olha a seleção inglesa. Olha a seleção inglesa. A seleção inglesa tinha nessa Copa do Mundo o maior ídolo da história do Chelsea, que é o Lampard. Um dos maiores ídolos da história do Manchester United, que era o Scholes. Um dos maiores ídolos da história do Liverpool, que era o Gerrard. Isso sem falar em Rooney, Beckham, Campbell, Ferdinand, Owen. Então, era uma seleção espetacular. Eu acho o Brasil melhor? Eu acho o Brasil melhor no papel. Muito melhor? Sobrava no papel? Desculpa, essa opinião comigo nunca colou. Isso porque eu nem falei em Argentina, que tinha o Messi começando, Tevez, o Riquelme que faz uma Copa absurda. Isso que eu não falei na República Tcheca, de Rosicky, Cech, Nedved, entendeu? Então por isso que eu falo, era a Copa mais estrelada de todos os tempos, porque toda a seleção no papel tinha um timaço. Toda a seleção era uma constelação. É quase como se toda a seleção tivesse o seu auge ali. Então, é errado falar que o Brasil sobrava no papel, é errado olhar para a escalação da seleção e simplesmente falar, cara, eu não entendo como essa seleção não ganhou. É simples. Outras seleções chegaram muito fortes na Copa. Então, pare de falar isso, ok? Bom, segundo fato aqui do nosso vídeo é que o lateral Cafu não foi tão mal nessa Copa do Mundo. Perdão. Vira e mexe, eu escuto gente falando que o Parreira escalou muito por nome, ele ignorou quem estava em melhor fase, e eu não acredito que isso seja uma mentira. Só que no caso do Cafu, eu acho isso um exagero. Bom, muita gente mesmo que viu essa Copa afirma que o Cicinho deveria ter roubado a titularidade do Cafu, ou começado como titular, ou roubado durante o torneio. E a verdade é que, eles podem até ter razão em o Cicinho estar numa fase melhor, ou o Cicinho ter começado como titular e tal, mas a Copa do Cafu não é tão ruim. A Copa do Cafu não é ruim, eu diria. A Copa do Cafu é bem justa. Óbvio, não é uma Copa excepcional, mas a Copa do Cafu é bem justa. Ele começa contra a Croácia muito seguro defensivamente. A verdade é que a Croácia exige pouquíssimo do Brasil, mas quando exigiu, principalmente pelo lado dele, não sofreu em nenhum momento, e ele apareceu bem no ataque, nas raras investidas que o Brasil teve nesse jogo. Depois desse jogo, contra a Austrália, contra a Gana e contra a França, principalmente contra a Austrália e contra a Gana, ele não joga contra o Japão, já chego lá, ele segue seguro defensivamente, mas eu não sei porquê, se foi uma orientação do Parreira, se o jogo não se apresentou assim, ele parou de subir ao ataque, ele subiu muito pouco ao ataque. Eu acredito que ele subiu contra a Gana umas 2 vezes, mas muito pouco. Eu acho que ele poderia ter ajudado mais nessa fase. Enfim, no terceiro jogo da fase de grupos, depois de Croácia, depois de Austrália, o Brasil já classificado, se eu não me engano o Brasil tinha até a primeira posição assegurada já. O Cafu descansa pro Cicinho jogar, certo? E o Cicinho vai muito bem nessa partida, ele dá assistência pro gol do Ronaldo que empata o jogo, que livra o Brasil de uma pressão daquelas, aparece bem no ataque, tudo bem, mas a atuação do Cicinho não é nada que justifique um alvoroço
um escândalo, que você afirme, é um escândalo o Cafu jogar. Não acho. Eu acho que a Copa do Cafu, eu não diria que é subestimada, eu não diria assim. Eu acho que, eu nem sei se essa palavra existe em português, mas ela é sobreodiada, superodiada. Eu acho que eu não gosto, eu tenho a impressão negativa do Cafu dessa Copa do Mundo, não pelas atuações dele, mas sim por algumas declarações que ele deu sobre essa Copa do Mundo, sobre a preparação, porque assim, vira e mexe ele aparece e fala, tentei avisar o Parreira, tentei avisar o pessoal que que isso não era certo, que isso ia dar errado, não estava certo. Eu disse, até uma entrevista recente, eu não sei, eu acho que foi pra GE TV, ele chega no Parreira antes do jogo, ele diz que chega pro Parreira antes do jogo da França e o Parreira, sei lá, fez algum ajuste e ele disse, não vou fazer isso porque isso vai prejudicar o Brasil. Tipo, aí, uma coisa que me irritou os entrevistadores não perguntaram qual é o ajuste, porque pro Cafu lembrar desse ajuste, dessa escolha tática, com certeza ele sabe qual é, certo? Me incomodou muito os entrevistadores não buscarem saber qual era a estratégia do Parreira. Tanto é que ele fala, pô, cheguei até no Zagallo, se você não vier comigo vai dar ruim aqui, entendeu? E ninguém perguntou, e você vê que ele é sempre vago falando disso, e ele é o capitão, entendeu? Então ele até cita o Oba-Oba, porque teve muito Oba-Oba nessa Copa do Mundo. Ele cita, não, isso não tá certo, isso tá errado. O que ele fez pra tentar mudar isso, ok? O que ele fez? Ele era o capitão. Eu acho que isso irrita muito mais do que a performance dele em campo, que honestamente não foi tão ruim. O Cafu fez uma Copa bem justa, na minha humilde opinião. Já que a gente falou do Cafu no último fato, vamos trocar de lateral, vamos falar agora de Roberto Carlos. Rapaz, o Roberto Carlos irritou nessa Copa do Mundo. Cara, extremamente irritante. Eu nem acho que ele teve uma Copa pavorosa, eu não acho que a Copa dele tenha sido horrorosa, mas ele irritou na Copa do Mundo. Já começa no jogo contra a Croácia, que ele está extremamente displicente, sonolento, parece tipo assim, nossa, tô jogando uma pelada de fim de ano em Indaiatuba, sabe, não era a Copa do Mundo. Teve uma jogada que, se eu não me engano, ele faz com o Ronaldinho no começo do jogo, que ele busca o Ronaldinho, não sei, outro jogador, busca uma tabela com ele na esquerda, mas ainda longe do gol. O Roberto Carlos recebe esse companheiro, sai sozinho, mas o Roberto Carlos de costas, ele tenta um chute de muito longe, tipo assim, Roberto, legal, a gente sabe que sua perna é forte e tal, que você fez vários gols assim, mas, cara, não era um chute nem factível, que ele ajeitou, ele tava pressionado, ele estou de costas, entendeu? 0-0 no placar. Então a Copa do Roberto Carlos é muito irritante. Eu falei que eu discordava que o Cicinho tinha que ser titular no lugar do Cafu, mas no caso do Roberto Carlos eu acredito sim que ele deveria ter perdido a posição durante a Copa do Mundo. O Roberto Carlos começa como titular, mas na Copa das Confederações, que o Brasil ganhou em 2005 em cima da Argentina, quem era o titular era o Gilberto. E o Gilberto, depois de 2 jogos, ele começa como titular no Japão, no jogo que o Parreira escala meio que um mistão, porque o Brasil já estava classificado e tal. E o Gilberto voa contra o Japão, faz inclusive um gol. O Gilberto, a principal diferença do Gilberto pro Roberto Carlos é que a gente estava vendo o Roberto Carlos sonolento, displicente, meio em outra pegada. E o Gilberto com um vigor físico impressionante. Sobrava quando ia, sobrava quando voltava, sobrou nesse jogo. Então eu acredito que nesse caso sim, o Parreira deveria ter promovido essa alteração, certo? Muita gente tem birra do Roberto Carlos nessa Copa pelo motivo errado, no entanto, que muita gente culpa ele no gol da França, no gol do Henry que eliminou o Brasil. Cara, a gente pode até discutir se ele está arrumando o meião na hora de uma falta tão importante, se é o momento oportuno para ele fazer isso, mas certamente ele não tinha que estar marcando o Henry ali. Eu vou explicar com 3 fatos aqui, tá? O primeiro deles, o Roberto Carlos tem 1,68 de altura, o Henry tem 1,88 de altura.
você vai colocar um jogador 20 centímetros menor que o outro para marcar ele numa bola parada? Então, não, isso não acontece. Não acontece, entendeu? Segundo motivo, no Brasil, na campanha do Brasil na Copa do Mundo, tiveram algumas faltas parecidas, algumas situações parecidas, e como o Brasil agiu nelas? Com uma linha de impedimento. A famosa linha burra, que nesse caso seria muito inteligente. Tem um lance, inclusive, da França nesse jogo, que eu não lembro quem faz o gol até, ou fica na cara do Dida, mas só que a linha de impedimento deixa ele muito irregular. Então, agora o terceiro ponto que eu vou apontar quem falhou realmente, que foi o trio de Gilberto Silva, Lúcio e Juan. Ó, vamos repetir aqui o lance, vamos passo a passo para você entender como uma seleção brasileira deveria ter agido e quem falhou, como falhou, ok? O Zidane tá aqui batendo a falta, ele bate a falta, e o Henry tá atravessando no segundo pau. Você percebe que no momento que o Zidane bate a falta, no momento que ele faz contato com a bola, a maioria da linha do Brasil faz a linha de impedimento, e essa linha de impedimento deixaria todo mundo impedido. Que deixaria, obviamente. Por quê? Por que não deixou? Porque Lúcio, Juan e Gilberto Silva acompanharam os franceses e deram a condição do Henry fazer esse gol. Então pare de falar que o Roberto Carlos falhou nesse gol. Ele não falhou nesse gol. Aí eu não vou também levantar aqui quem que é o culpado dessa especulação, se é o Galvão Bueno, que muita gente fala. A verdade é que o Roberto Carlos ele já tinha uma fama ruim por causa de 98, que o gol que a França abre o placar sobre a seleção sai de um escanteio de uma displicência bizarra dele, que ele tenta dar uma bicicleta na linha de fundo, gera o escanteio, o Zidane faz de cabeça. Então, talvez essa impressão ruim do Roberto Carlos tenha ajudado a culpá-lo no gol. Mas não, apesar da Copa dele ser irritante, ele não teve culpa no gol do Henry que eliminou a seleção. Bom, quarto fato desse vídeo e talvez o mais polêmico. Sim, você viu a thumbnail e provavelmente você clicou nesse vídeo por isso. Mas eu dobro a aposta aqui. A Copa do Mundo do Ronaldinho não foi tão ruim. A Copa do Mundo do Ronaldinho não foi tão ruim. Vou ser sincero aqui, a coisa que mais me motivou a ver essa Copa do Mundo foram as críticas ao Ronaldinho Gaúcho. Eu escuto de todo mundo que foi a pior Copa de um bola de ouro na história. Foi a pior Copa de um protagonista do Brasil na história. A Copa dele foi pífia, patética, ele foi vergonhoso. A verdade é que sim, ele decepcionou na Copa do Mundo, mas como eu acabei de falar, a palavra é decepção. Se você falar pra mim, o Ronaldinho decepcionou na Copa do Mundo, tô contigo, ele decepcionou na Copa do Mundo. Mas agora, patético, pífio, vergonhoso, não foi. O Ronaldinho não foi tão mal na Copa do Mundo. Bom, vamos no jogo a jogo? Contra a Croácia ele vai vai. Não fede nem cheira. A verdade é que ele aparece pouco pro jogo, mas o jogo aparece pouco pro Brasil. É um jogo horroroso. Até hoje eu vi, sei lá, uns 30 jogos do Brasil em Copa do Mundo. Esse é o pior jogo que eu vi, não a atuação da seleção brasileira, mas jogo no geral de qualidade mesmo, de chances, de quão entretido você fica vendo esse jogo. É horrível, não acontece nada no jogo basicamente. Contra a Austrália na segunda rodada ele vai bem mal, isso é verdade. Ele tenta muito no começo e ele erra muito. É o jogo do tropeção, acho que você já viu. Ele trupica na bola no meio da área tentando uma pedalada, acho. Ele vai muito mal nesse jogo e o Brasil sente muito a falta dele, porque a verdade é que a Austrália domina o Brasil nesse jogo, apesar de 2x0. 2x0 é um placar extremamente mentiroso. Porque a Austrália pressiona o Brasil, a Austrália consegue manter uma posse de bola, e quando o Brasil era para ter contra-ataque, quem que você espera? Um cara de velocidade, um cara driblador, um cara incisivo, que era justamente o Ronaldinho, e o Ronaldinho não conseguiu dar esse escape para a seleção, então muito do sofrimento da seleção desse jogo foi por causa da atuação ruim do Ronaldinho.
No terceiro jogo da fase de grupos, o Parreira poupou muita gente, mas o Ronaldinho jogou. Eu acho que o Parreira viu a atuação ruim do Ronaldinho e viu que ele estava pegando pouco na bola e o Parreira decidiu recuar muito ele. E eu entendo o pensamento do Parreira aqui. Você faz com que o seu melhor jogador toque mais a bola, que ele participe mais, logo ele vai jogar mais. Mas eu acho que ele deu azar porque ele tomou essa decisão num jogo que o Ronaldo Fenômeno jogou muita bola e se o Ronaldinho tivesse perto do Ronaldo Fenômeno, talvez a atuação dele tenha sido muito melhor. O Ronaldinho não vai mal contra o Japão, tá? Ele toca bastante na bola, principalmente na saída, na transição do meio para o ataque, ele é quase um volante na saída, né? No jogo de posse do Brasil, né? Mas ainda assim eu acho que se ele tivesse perto do Ronaldo, que realmente fez uma partida muito boa contra o Japão, ele tinha brilhado mais. Ele até parece com 2, 3 triangulações, tabelas, mas foi pouco pro Ronaldinho. Bom, vamos pro mata-mata agora. Contra a Gana, o Ronaldinho faz o melhor jogo dele na Copa. Não é o nível bola de ouro do Ronaldinho, não é uma partida espetacular no Ronaldinho, não é. Mas é um jogo em que ele busca direto e ele é efetivo direto. Ele é eficaz, melhor dizendo. Ele participa do jogo, não, ao contrário da primeira fase, que irrita pela apatia dele, que ele parece desaparecer do jogo. Contra a Gana ele busca e ele é influente no jogo. E agora, na eliminação contra a França, cara, o Brasil não funciona nesse jogo, o Brasil não joga nesse jogo. O Brasil vai dar a primeira finalização no gol perto dos acréscimos. O Barthez trabalha pela primeira vez nesse jogo perto dos acréscimos. A partida no geral do Brasil, tirando o Zé Roberto, que eu vou falar dele mais tarde, é muito ruim. E o Ronaldinho não vai bem, óbvio, ele não consegue participar, tudo mais. Mas entre os atacantes, na minha visão, o Ronaldinho não foi o pior do jogo. Para mim, o Ronaldinho foi o melhor atacante do jogo do Brasil, porque o Ronaldinho foi o atacante que mais buscou o jogo. Como contra a Gana, ele apareceu em busca do jogo, com vontade. O problema primeiro, o Brasil não conseguia manter a posse, o Brasil não conseguia empurrar a França, e segundo, toda vez que o Ronaldinho pegava na bola, era marcado por 2-3, não tinha mais a ultrapassagem do Roberto Carlos pela esquerda, que poderia ter ajudado ele, não tinha mais isso, então toda vez que ele pegava na bola, ele tinha 2-3, e ele podia até driblar 1, driblar 2, só que o terceiro vem muito mais inteiro na jogada e quebra a jogada, entendeu? Então, mas é isso. A Copa do Ronaldinho é decepcionante? Sim, concordo com você. A Copa do Ronaldinho é patética, pífia? Não é. Muita gente fala que o Ronaldinho é o pior jogador do Brasil nessa Copa do Mundo, o que não é verdade, nem perto de ser verdade. O Ronaldinho não é o pior atacante da seleção na Copa do Mundo, tá? Bom, já que eu citei no último tópico, no último fato, vamos discutir quem foi o pior jogador da seleção nessa Copa? E cara, é uma missão difícil essa, hein? Porque o Brasil manda mal na Copa do Mundo, muita gente decepciona, muita gente joga mal. Mas para essa escolha eu separei 2 nomes, um deles eu já citei aqui, que foi o Roberto Carlos, extremamente displicente, extremamente irritante, parecia estar com sono nas partidas, sem muita vontade, mas ele não é a minha escolha. A minha escolha como pior jogador do Brasil na Copa do Mundo é o zagueiro Lúcio, que, cara, que decepção foi essa Copa do Lúcio. Não porque eu esperava muito do Lúcio, mas é porque ele me assustou. Eu esperava um zagueiro seguro, o que ele não foi na Copa do Mundo. Vamos igual ao Ronaldinho, jogo a jogo. Estreia contra a Croácia. A Croácia não exige nada do Brasil. A Croácia basicamente não joga esse jogo. Vamos ser sincero, a Croácia é como se fossem 11 cones em campo. E o Lúcio consegue passar uma impressão ruim, entendeu? O Lúcio é inseguro. Quando você olha para um zagueiro e você não tem confiança dele, segurança dele num jogo em que nada acontece, em que a Croácia não te agride em nenhum momento, isso é um problema. Bom, contra a Austrália no jogo seguinte, o Lúcio vai melhor do que na última partida, mas ainda não é uma atuação, A verdade é que a Austrália, apesar de ter a bola sempre, ela agride pouco a área do Brasil. Então facilitou a missão do Lúcio e do Juan. O Juan
Vou falar do Juan daqui a pouco, tá? O Juan faz uma baita Copa do Mundo, apesar da falha no gol contra a França. Contra o Japão, um jogo em que muitos reservas jogaram, mas a dupla titular do Brasil continua a mesma. Juan de um lado, Lúcio do outro. E o Lúcio vai mal contra o Japão. Ele é o pior jogador da seleção contra o Japão. Ele falha no gol do Japão. O Japão abre o placar no primeiro tempo com uma falha do Lúcio. O Lúcio vai mal na jogada. Ele é inseguro contra o Japão novamente. Eu tô sempre falando isso, porque um zagueiro ele tem que demonstrar confiança, segurança. E ele não demonstra isso. Contra a Gana ele não vai mal, é o melhor jogo dele na Copa do Mundo. Mas pra você ver, o Lúcio faz o melhor jogo dele na Copa do Mundo. E o Juan faz o pior jogo dele na Copa do Mundo. E ainda assim eu acredito que a atuação do Juan contra a Gana foi melhor que a do Lúcio. Entendeu? Então, para você ver como a Copa do Juan foi tão melhor que a do Lúcio, mesmo com a mesma situação se apresentando para os dois. E contra a França, ele nem é tão exigido assim, mas o erro no gol, na minha opinião, ele erra. Na minha visão de jogo, ele deveria ter feito a linha de impedimento com todo mundo e ele sai. Na minha opinião, isso é a cereja no bolo da Copa péssima que ele faz. A primeira memória, agora eu vou abrir um ponto aqui. A primeira memória de seleção brasileira, não é a primeira, mas a primeira memória minha de seleção brasileira é a Copa das Confederações de 2009. Eu lembro bem do jogo contra o Egito, que foi um jogaço. Eu lembro do gol de falta do Daniel Alves contra a África do Sul na semifinal. Eu também lembro de Espanha e Estados Unidos do outro lado. E eu lembro da final da Copa das Confederações em que o Lúcio faz um gol de cabeça e, na minha visão, depois dessa temporada europeia que ele ganha tudo, o Lúcio sempre foi um zagueiro seguro, um zagueiro de imposição física, e nessa Copa do Mundo eu meio que me decepcionei com ele, com o que eu esperava dele. O Lúcio também tem uma pegada assim, que ele é aquele cara da antecipação, ele gosta sempre de antecipar e é aquele negócio, quando o zagueiro antecipa uma jogada, ou ele dá um show, ele quebra todas as linhas do adversário e dá um contra-ataque com o adversário todo mal posicionado, mal estruturado, ou ele deixa um buraco lá atrás. E a maioria, tudo bem que não foram muitas nessa Copa do Mundo, mas a maioria das vezes que o Lúcio tentou essa antecipação na Copa do Mundo, nessa Copa do Mundo, não deu certo, acabou mais prejudicando o Brasil do que ajudando o Brasil. Bom, como eu falei, o Lúcio foi muito mal, o Roberto Carlos foi muito mal. Vamos eleger então também o pior jogador do ataque da seleção brasileira. Muita gente fala no Ronaldinho, a maioria das pessoas fala no Ronaldinho. O Ronaldinho não fez uma Copa tão ruim na minha visão, eu acho, quanto as pessoas falam. Foi decepcionante sim, mas não foi tão ruim. Eu já vi algumas pessoas falarem do Ronaldo Fenômeno e meio que limparem a barra do Ronaldo Fenômeno porque ele fez 2 gols nessa Copa do Mundo, ou 3 gols, acho que foram 3 gols nessa Copa do Mundo. E cara, o Ronaldo também não vai tão mal na minha visão. Contra a França, por exemplo, o Ronaldo no final, ele é a esperança do Brasil. Quando ele decide querer, ele faz umas 2, 3 filas e foi uma finalização menos perigosa do que deveria ser. E uma falta perigosa na entrada da área. Então, o Ronaldo não foi tão mal. Para mim, o pior atacante do Brasil na Copa do Mundo foi o Adriano. Não vou me alongar muito. Ao falar do Adriano, mas ele é muito prejudicado em jogar ao lado do Ronaldo, porque você acaba sacrificando. Ele acabou atrapalhando o Ronaldo, e o Ronaldo atrapalhando ele, muitas vezes ele caiu pela ponta. Por exemplo, na estreia contra a Croácia, ele é o jogador do Brasil, acho que mais tenta no ataque, mas ele erra tudo. Ele perde todas as disputas na direita. Enfim, a verdade é que ele salva o Brasil contra a Austrália com o gol dele, mas fora o gol também não faz muita coisa, entendeu? Então, o Adriano para mim foi o pior atacante. Não é culpa dele, é verdade, mas a gente tem que avaliar a performance e a minha opinião é que ele foi o pior entre os atacantes da seleção nessa Copa do Mundo, mas é isso. O pior jogador, na minha visão, do Brasil na Copa foi o Lúcio. Bom, já que a gente elegeu o pior jogador da seleção na Copa do Mundo de 2006, vamos agora eleger a pior atuação da seleção brasileira na Copa 2006.
Bom, acredito que a maioria das pessoas vá colocar a pior atuação da seleção nessa Copa como o jogo de eliminação, como quase sempre é contra a França. Tá na briga pra mim, mas pra mim não é contra a França a pior atuação, apesar do Brasil não jogar contra a França. A parada é que o jogo contra a França não é que o Brasil não joga. O jogo não acontece. Tirando um masterclass do Zidane, o Zidane realmente joga muita bola nesse jogo, ele não erra. O Brasil não sofre muito, o Brasil sofre o Dida não faz muitas defesas, o Brasil sofre nessa bola parada que deveria ter sido facilmente neutralizada com uma linha de impedimento. Verdade que o Brasil não cria nada, o Brasil vai criar a primeira chance no final do jogo, o Barthez não trabalha antes disso, então o Brasil é bem decepcionante na criação, então eu diria assim que é o segundo pior jogo do Brasil na Copa. Para mim, o pior jogo do Brasil na Copa é contra a Austrália, que foi uma vitória por 2-0. Você não olha, quando olha o placar, você não fala que foi um jogo assustador, mas a seleção foi assustadora contra a Austrália. A Austrália não merecia ter perdido o jogo. O Brasil jogou um jogo de Copa do Mundo contra a Austrália e eu estou falando, o Brasil não deveria ter saído vencedor desse jogo. O Brasil joga muito mal esse jogo. A Austrália domina o Brasil. Uma partidaça do meio-campista Brad Emerton. Eu acho que ele estava no Middlesbrough na época, não sei. Partidaça dele. Domina o meio. O Brasil não funciona. O Brasil é acuado. O Brasil fica na defesa contra a Austrália. O Brasil deixa os australianos no estádio, que eram muitos, eufóricos. Parecia que a Austrália estava jogando em casa e o Brasil estava meio que suportando uma pressão lá. É bem verdade que a Austrália, com toda essa posse, com toda essa pressão, falhou muito na frente do gol, não criou tantas chances claras, é verdade. Se fosse um time mais estruturado, o Brasil tinha saído do estádio, não lembro de onde foi esse jogo, acho que foi em Frankfurt até, com uma pauladinha, viu? O Cahill não vai tão bem, o Cahill não vai tão bem nesse jogo. E o Brasil buscando contra-ataque e não tinha o Ronaldinho vai muito mal nessa partida, o Kaká não vai tão bem nessa partida. A sorte do Brasil é que o Brasil foi eficaz no ataque. O Brasil, o Adriano, que eu elegi como o pior atacante da Copa do Mundo, do Brasil na Copa do Mundo, é verdade, ele vai muito bem no primeiro gol, ele recebe de fora da área, ajeita e dá no gol, muito bom gol dele, que salva o Brasil, é verdade. E no finalzinho, num contra-ataque, a Austrália já meio cansado, o Fred, que tinha acabado de entrar, pega um rebote sem goleiro e faz o gol. Mas é isso, o placar não mostrou o que foi o jogo. O Brasil foi inferior à Austrália. Isso é uma loucura falar, mas é verdade. Eu não acho que o Brasil... Eu acho que a única boa atuação do Brasil na Copa do Mundo foi contra o Japão. Nem contra a Gana, 3-0, o Brasil joga tão bem. Porque contra a Gana, o Brasil faz 1-0 no começo, porque Gana decide jogar com uma linha extremamente alta contra o Brasil. Inexplicável, porque o Brasil tinha Kaká, Ronaldinho, todos os atacantes conhecidos por atacar esse espaço. Então, rapidamente, logo no primeiro minuto, se eu não me engano, o Brasil perde uma chance clara de gol atacando essa linha de impedimento, essa linha alta. Algo semelhante, tá? Não era, obviamente, no mesmo nível de kamikaze, mas é algo semelhante com o que o Flick faz no Barça hoje. A Gana tentou jogar assim contra o Brasil. Logo no primeiro minuto tem uma chance do Brasil, que eu acho que o Kaká perde, não tenho certeza, ou ele erra o passe. Mas com 3 minutos o Ronaldo abre o placar. Um mesmo esquema, lançamento, acho que o Zé Roberto lança ele, né? E ele dribla o goleiro e faz o gol histórico dele. A verdade é que depois desse gol, Gana pressiona o Brasil. Gana exige muitas defesas do Dida, que na minha opinião foi o melhor goleiro daquela partida, melhor jogador daquela partida. Mas o Brasil amplia no final do segundo tempo com um gol irregular. Com um gol que teve um impedimento na jogada, não marcado. E Gana desanima depois. O segundo tempo é mais uma pelada que o Brasil só administra. Então o 3-0 também não foi mentiroso.
Mas a pressão de Gana, eu não posso falar que foi o pior jogo da Copa do Mundo, nem contra a França, apesar de não ter criado nada. A França também cria pouca coisa. O mais assustador, a pior atuação do Brasil, então, na Copa do Mundo de 2006, na minha visão, foi contra a Austrália, mesmo com a vitória de 2-0. Eu dei um spoilerzinho na última, né? Mas agora vamos eleger qual foi a melhor atuação do Brasil na Copa do Mundo. E pra mim essa é fácil. O Brasil faz um bom jogo na Copa, que foi contra o Japão, na terceira rodada da fase de grupos. O Japão, que não era a seleção mais frágil desse grupo, era a Croácia. O Japão era melhor que a Croácia. Eu acho que a Austrália era superior ao Japão, o conjunto australiano era melhor, tanto é que a Austrália dá um trabalho danado para a Itália nas oitavas de final. A Itália passa com um pênalti muito mandrake, mas enfim. O jogo contra o Japão foi o único, como eu acabei de dizer, o único bom jogo da seleção nessa Copa do Mundo. O Brasil começa muito bem esse jogo, os 30 primeiros minutos do Brasil são muito bons. O goleiro do Japão, que eu não vou lembrar o nome agora, mil perdões, faz várias defesas difíceis, defesas importantes, mas com 30 minutos de jogo o Brasil meio que apaga, o Japão consegue ficar um pouco com a bola e o Japão abre o placar, como eu falei, numa falha do Lúcio. O atacante japonês também foi bem na finalização, é verdade. E depois do gol, o Japão meio que continua pressionando o Brasil sofre o gol, sente o gol, e nos acréscimos, num passe brilhante do Ronaldinho pro Cicinho, um cruzamento, o Cicinho escora pro outro lado e aparece o Ronaldo para empatar. Se o Brasil não empata o jogo antes do final do primeiro tempo, era um perigo, mas o gol do empate, tudo bem que o jogo não valia muita coisa, é verdade, mas o gol do empate acaba salvando a seleção. E o segundo tempo da seleção, novamente, é muito bom. O Brasil continua criando várias oportunidades. O Gilberto joga muito bem. O Juninho Pernambucano vai bem. O Ronaldo faz a melhor partida dele na Copa do Mundo. O Ronaldo vai bem nesse jogo. E o goleiro que tinha salvado, estava sendo o melhor jogador da partida no primeiro tempo. Ele acaba falhando no chute do Juninho Pernambucano. Depois até o Gilberto faz um gol, uma boa infiltração, um bom ataque, a amplitude ali na esquerda. Mas enfim, para mim foi o único jogo bom da seleção brasileira. A seleção brasileira não conseguiu criar esse volume de chances contra as outras seleções, mesmo contra a Gana, que cria sim várias chances, mas não como o Japão, e o Japão não era tão exposto contra a Gana. Eu quero destacar também essa partida do Japão. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, equivocado, é a última partida de Hidetoshi Nakata como futebolista profissional. E o Nakata joga muito bem nesse jogo. Ele e outro volante japonês, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu vou colocar aí na edição para você ver, jogaram muito bem esse jogo. Então o Brasil não enfrentou uma seleção tão ruim e jogou bem. Então, por isso eu acabo elegendo esse jogo como a melhor atuação do Brasil na Copa. Bom, elegemos o pior jogador há uns tópicos atrás. Agora vamos eleger então quem foi o melhor jogador do Brasil na Copa. E depois do jogo contra a França, isso ficou muito fácil de ser eleito. Eu fui pro jogo da França com uma dúvida entre dois jogadores, que era entre Zé Roberto e Juan. A Copa do Juan era muito boa, muito seguro. O Juan, além de ser muito seguro, falhar muito pouco lá atrás, ele ia bem no ataque. O Juan era muito elegante com a bola no pé, foi muito elegante com a bola no pé nessa Copa do Mundo. E fazia uma boa Copa do Mundo, mas como falhou no gol que gerou a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, na minha visão ele falha junto com o Lúcio e com o Gilberto Silva ao não fazer a linha de impedimento, não ficar na linha de impedimento que todo o restante do grupo ficou. Ele cai dessa discussão. Obviamente que se alguém destruísse contra a França, um Ronaldo Fenômeno, eu poderia sim mudar a minha ideia.
Mas o que aconteceu foi que o melhor jogador do Brasil nesse jogo fez o melhor jogo dele na Copa do Mundo e já estava nessa briga, que foi o Zé Roberto. Eu acho que o único jogador que foi bem contra a França foi o Zé Roberto. O Zé Roberto joga muito bem contra a França. É uma espécie de joga sozinho, basicamente. E o Zé Roberto é muito regular no resto da Copa do Mundo. O curioso é que os 2 melhores jogos do Zé Roberto nessa Copa do Mundo foram os 2 piores jogos da seleção brasileira, que foi contra a Austrália e a França. Ele foi disparado não, mas contra a França ele foi disparado o melhor do Brasil em campo. Contra a Austrália eu também acho que ele foi o melhor jogador do Brasil em campo. Mas na contramão do Juan, que fez excelentes partidas, não do nível do Zé Roberto, é claro, o Zé Roberto foi muito regular. Contra a Gana ele vai muito bem. Contra a Croácia ele aparece pouco, mas não compromete, um jogo meio modorrento. Então, numa Copa que o Brasil não tem grandes individualidades, o Brasil não faz uma grande Copa do Mundo, o prêmio, eu dou esse prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo para o jogador mais regular, que também foi o jogador com as melhores performances individuais de um jogo só, que é o Zé Roberto. Agora um adendo, a Copa do Zé Roberto é boa, a atuação contra a França é muito boa, mas pesquisando eu vi que ele foi eleito para o time da Copa do Mundo. Ele foi eleito para o elenco ideal, porque não são só 11, são mais de 11 jogadores para o time ideal da Copa do Mundo. Ele foi eleito e, cara, gostei bastante da Copa dele e tal, mas eu tenho muita dificuldade em entender que não tiveram mais meio-campistas melhores do que ele, outros meio-campistas melhores do que ele. Enfim, eu não vi muitos outros jogos dessa Copa do Mundo. Além dos jogos do Brasil, eu vi Itália e Austrália, eu vi Itália e Alemanha, eu vi Itália e França, final, e França e Espanha. Não vi outros jogos, para ser sincero, ainda pretendo ver, mas só desses jogos, o Zidane foi muito melhor que ele, o Makelele foi melhor que ele, o Vieira foi melhor que ele. O da Itália, o Pirlo, na minha visão, do que eu vi até aqui, foi o melhor jogador da Copa do Mundo. Da Itália ele foi, ou ele ou o Buffon. Cannavaro não. Cannavaro tem uma semifinal. Vi a semifinal. Eu falei que vi a semifinal contra a Alemanha? Não lembro. Vi Itália e Alemanha também. A semifinal do Cannavaro contra a Alemanha é algo espetacular, mas eu acho que a Copa em geral do Pirlo e do Buffon são melhores, principalmente quando você considera o mata-mata. Eu só não vi o jogo contra a Ucrânia. O Pirlo, para mim, como eu estava dizendo, foi o melhor jogador da Copa do Mundo, pelo que eu vi. O Gattuso também merece mais estar nessa lista do que o próprio Zé Roberto. Eu diria que até talvez o Camoranesi merecesse, entendeu? Enfim, eu sei que o Xavi fez um bom jogo contra a França, mas ele cai nas oitavas. Então, é isso. Da Alemanha agora eu não vou... O Riquelme falam que fez uma ótima Copa do Mundo, eu não vi nenhum jogo da Argentina nessa Copa ainda. Mas é isso. Eu acredito que ele foi o melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo, sim, com méritos, mas eu não vejo tanta justiça nele estando nesse time ideal da FIFA para a Copa do Mundo. Eu não gosto muito disso, mas eu vou fazer isso nessa série de revisitar as Copas do Mundo do Brasil na história, em que eu vou elencar ou o responsável pela vitória quando o Brasil for campeão, nas 5 oportunidades que o Brasil ganhou, ou o culpado disso não ter acontecido, de uma campanha vexatória, de uma campanha ruim. E então vamos aqui no 9º fato do vídeo, eleger o maior culpado da seleção brasileira ter caído nas quartas de final, ter feito uma campanha tão ruim. E na minha visão, o maior culpado não entrou em campo. O maior culpado se chama Carlos Alberto Parreira, que foi o treinador do Brasil. Eu ia ver, depois de ver a Copa de 2006, eu ia começar a ver a Copa de 2002, mas eu decidi pular e ver a Copa de 94. Por um motivo que você vai saber futuramente. E a seleção, eu tô na fase de grupos ainda, não vi a Copa inteira, mas a seleção brasileira de 94 é moderna. Ela tem aspectos extremamente modernos. 20 anos antes do Klopp, quase 20 anos antes do Klopp
estourar no Dortmund com o perde-pressiona, com o gegenpressing, a seleção do Parreira já fazia uma espécie de perde-pressiona. Se você vê, tanto o Leonardo como o Jorginho, eles avançam muito na marcação. A seleção tentava sair jogando por baixo, que não era algo tão comum na época. A seleção, entendeu? Você entende o que eu tô falando? Mesmo há 12 anos antes da Copa que eu assisti agora, ela era uma seleção com aspectos modernos. A seleção 2006 não é nada moderna. A seleção 2006 é uma bagunça em campo. Eu acredito, o ciclo do Brasil para a Copa do Mundo foi muito bom. O Brasil era o atual campeão do mundo. Ele ganha a Copa América em 2004, ele ganha a Copa das Confederações em 2005, jogando muito bem em algumas partidas, destruindo a Argentina em algumas partidas. Mesmo com o time B na Copa América de 2004, enquanto a Argentina levou uma baita seleção, o Brasil ganha da Argentina, busca o gol lá com o Adriano e tal. Eu acho que o Parreira, ele não enxergou alguns problemas com isso, ele não enxergou alguns problemas chegando na Copa do Mundo. Eu acho que o diagnóstico dele para a escalação titular, que eu já vou chegar nisso em um instante, já vou me aprofundar nisso em um instante, foi errado. Principalmente no time que começou a Copa do Mundo. O quadrado mágico, não dava para usar um quadrado mágico. Adriano e Ronaldo no ataque, eles se atrapalham. Nenhum dos dois nasceu para jogar de segundo atacante. O Ronaldo mais jovem, ele até saía da área mais, participava mais. O Ronaldo naquela etapa da carreira, naquela fase da carreira, ele não tinha mais condições de ficar, sabe, buscando o jogo em todos os lugares, entendeu? Aí ele fica meio estacionado e o Adriano, e atrapalha o Adriano. O volante Emerson não tinha mais condição de seguir como titular da seleção brasileira, ele não tinha mais fôlego para isso. Mas a principal culpa do Parreira não é nem nesse quesito, eu diria, viu? A principal culpa do Parreira tudo bem, não foi exatamente ele que fez isso, mas dá uma olhada na preparação do Brasil para a Copa do Mundo. O Brasil treinando, o pessoal invadindo o campo. Era mais uma festa do que exatamente uma preparação para a Copa do Mundo. O Brasil entrou na Copa do Mundo como uma festa, entendeu? E acabou acabando, né? Destruindo com a seleção brasileira. Isso refletiu em campo. Ele tem declarações também, como quando perguntado pro critério da convocação dele, ele afirmar que o critério é não ter critério. Então, e como eu disse, eu acho que esse oba-oba na preparação, quanto à seleção, essa abertura total da seleção, nem foi muito ele que fez. Mas como treinador, ele acaba sendo responsável, ele tem que chegar e falar, olha, isso aqui no meu time não acontece, e se acontece, eu tô fora. Porque a partir do momento que acontece isso e você fica, você tá meio que assinando, tipo assim, eu estou ok com isso, entendeu? E foi isso, o extracampo da seleção não foi o ideal, além da visão dele do jogo, de como a seleção deveria funcionar, não foi o ideal também, a ideal na minha visão. Então, o maior culpado pelo Brasil ter caído nas quartas de final, pelo Brasil não ter conseguido o bi consecutivo pela segunda vez, o 6º título hexa que a gente está buscando até hoje, é do Parreira. Bom, vamos fechar esse vídeo com um 10º fato, que na verdade não é um fato, mas é a escalação ideal da seleção. Qual seria a minha escalação ideal da seleção brasileira, considerando os convocados para essa Copa do Mundo? Para fazer isso, para montar uma escalação ideal, eu vou recapitular duas escalações, a do primeiro jogo e a do último. Então a escalação do Brasil na estreia contra a Croácia tá aí na sua tela agora. O Brasil entrou em campo com Dida, Cafu, Lúcio, Juan e Roberto Carlos, Emerson e Zé Roberto, Kaká e Ronaldinho, Adriano e Ronaldo, numa espécie de 4-4-2 quadrado, ou um 4-2-2-2, e essa escalação não deu certo. Não deu certo por quê? Ronaldo e Adriano juntos não poderiam atuar junto.
eles não poderiam estar juntos, porque um atrapalha o outro, um ocupa o espaço do outro. Não eram atacantes nessa etapa da carreira de muita mobilidade, que eu falo de recuar e buscar jogo. O Adriano e o Ronaldo são atacantes de mobilidade, de atacar o espaço. O Ronaldo mais jovem até buscava mais jogo, mas em 2006 eles não tinham mais esse perfil. Então eu não vejo como benéfico uma dupla de ataque formada por esses dois. Se fosse uma dupla de ataque, o segundo atacante teria que ter sido o Robinho, que até joga bem nessa Copa do Mundo, entra muitas vezes bem do banco. Por que essa escalação também não deu certo? O meio-campo muito desprotegido. Primeiro que o Emerson não tem mais o vigor para jogar nessa função. Eu acho que ele não tinha vigor nem para ser titular do Brasil na Copa do Mundo. O Parreira percebe isso, depois coloca o Gilberto Silva. Mas você deixa o meio-campo desprotegido, até porque Ronaldinho, Gaúcho e Kaká não são meias conhecidos pela recomposição. O Kaká recompõe bem, até legal. Mas o Ronaldinho, quando você puxa muito ele, você tira ele do jogo, acaba tirando ele do jogo. Então, eu não faria isso. Outro ponto, quando você deixa um quadrado, quando você deixa tantos atacantes em campos, você acaba prendendo Roberto Carlos e Cafu, que nunca foram conhecidos assim pela habilidade defensiva, né? Sempre foram conhecidos por avançar com velocidade, com força física, pelas laterais, que foi uma das principais virtudes da seleção de 2002. Cafu e Roberto Carlos sempre avançando pelas laterais como alas, basicamente, que é a posição deles, né? A posição que eles mostram o melhor futebol. Bom, vamos agora para a escalação que o Brasil encerrou a Copa do Mundo contra a França no mata-mata. Agora na tua tela aí. O Brasil encerra a Copa do Mundo com Dida, Cafu, Lúcio, Juan e Roberto Carlos, mesma defesa. Agora com 3 volantes, Juninho, Zé Roberto e Gilberto Silva. Gilberto Silva um pouquinho mais recuado. E no ataque, Ronaldinho, Kaká e Ronaldo Fenômeno. Bom, eu não acho essa escalação tão ruim. Eu acho que como a execução dessa escalação foi ruim. E eu acho que o Kaká poderia ter jogado mais como segundo atacante do que como um meio-campista. O Kaká recuou muito. Também que o Brasil não conseguia criar muitas chances contra a França e naturalmente os melhores jogadores recuam para tentar ajudar nessa criação. Mas eu não discordo tanto dessa escalação. Como eu falei da escalação do primeiro jogo, eu acho que faltou liberar os laterais. Eu acho que faltou isso. Eu acho que o Juninho jogou também muitas oportunidades mais avançado do que ele deveria, entendeu? Então é isso. O Ronaldinho Gaúcho, o próprio Ronaldinho Gaúcho, jogou muito preso na esquerda contra a França, enfim. Então agora vamos, considerando isso, vamos para a minha escalação ideal da seleção para essa Copa do Mundo. No gol eu mantenho o Dida. O Dida faz uma boa Copa do Mundo, muito seguro, vai muito bem contra a Gana, apesar de um susto que ele sofre contra a Austrália, contra a Austrália, uma lambança que acaba não sendo aproveitada pelos australianos. Mantenho o Cafu na direita, que o Cicinho vai bem, mas o Cafu também vai bem. Eu acho que o Cafu é mal utilizado nessa Copa do Mundo. Dupla de zaga, apesar do Lúcio fazer uma Copa horrorosa, mantenho o Lúcio e o Juan, mesma estrutura. Na lateral esquerda eu já trocaria, eu iria de Gilberto na vaga do Roberto Carlos. Eu acho que o Gilberto, pelo que ele apresentou contra o Japão e pelo que ele vinha apresentando antes da Copa do Mundo, ele era uma opção melhor do que o Roberto Carlos para aquele momento, ok? No meio-campo, eu iria exatamente com o meio-campo. No meio-campo para frente, eu iria exatamente como o Parreira foi contra a França, mas eu mudaria um pouco a execução desse meio-campo. O Gilberto Silva, para mim, ele deveria, quando o Brasil tinha a bola, ele deveria recuar e jogar mais como um zagueiro entre Lúcio e Juan, como fez o Edmilson na Copa de 2002. O Juninho ser o primeiro homem ali que vai receber essa bola no meio-campo. E você ter o Zé Roberto meio como uma espécie de coringa. Ele pode cair pela lateral, como ele já foi lateral no começo da carreira. Ele
ele pode fechar ali com o Juninho também para tentar ajudar na saída de bola, mas ele também pode pisar na área. O Zé Roberto sempre foi um jogador muito abençoado fisicamente, ele consegue fazer isso, ele consegue ser um todo-campista, tá? Mais ou menos como o Vieira era na França. Então, o meu meio campo funcionaria assim, e por você recuar o Gilberto Silva, por você deixar o Juninho mais recuado, por você ter um jogador que consegue ir e voltar, fazer várias funções como o Zé Roberto, você faz o quê? Você liberaria Cafu para avançar. O Cafu avançou contra a Croácia e avançou muito bem. Não sei porque deixou de avançar depois. E o Gilberto, ou até mesmo o Roberto Carlos do outro lado, para avançar, para dar essa amplitude para o campo, para o time do Brasil. Quando você dá essa amplitude com o Cafu e com o Gilberto, ou até mesmo o Roberto Carlos, você também libera Ronaldinho Gaúcho e Kaká para serem mais livres em campo, ok? Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho, ou ele jogou muito recuado, ou ele jogou muito preso à esquerda. Contra a França ele jogou muito preso à esquerda. O Kaká, a melhor função do Kaká nunca foi aberto. A melhor função do Kaká nunca foi recuado. O Kaká é um meia. Para você que não viu o Kaká jogar, o Kaká, imagine um Bellingham mais habilidoso com a bola no pé, tá? Um Bellingham mais incisivo com a bola no pé. O Kaká era isso, o Kaká era um meia de ataque ao espaço, entendeu? E quando você tira o Adriano, você deixa o Kaká como uma espécie de segundo atacante, ele seria exatamente isso, um meia de ataque ao espaço. O Ronaldinho, numa função parecida, essa seleção é bem parecida, se você tiver prestando atenção, com o que o Brasil jogou em 2002, o sistema tático que o Brasil jogou em 2002. E o Ronaldo na frente, o Ronaldo não tinha mais tamanha mobilidade, então isso ficava mais para Ronaldinho e Kaká, entendeu? Então essa seria a minha escalação ideal. Eu acredito que a preparação do Brasil atrapalhou muito a seleção, acredito. Não acredito que com esse entorno, com esse oba-oba, mesmo com a minha escalação, com o meu plano de jogo, que eu acho que seria o melhor para a seleção brasileira, eu acho que essa Copa do Mundo era difícil para a seleção brasileira. Primeiro, pela expectativa altíssima, e segundo, porque não dá para negar. A maioria das pessoas que estavam nessa Copa do Mundo, dos jogadores, dos principais jogadores, tinham sido campeões do mundo em 2002. É outra pegada, né? Você compara, por exemplo, com o que o Messi, mesmo muito veterano, jogou em 2022. Ele queria a Copa, ele tinha que provar algo. Aqueles jogadores, a maioria deles não tinham que provar nada, entendeu? Isso acabou prejudicando, o oba-oba acabou prejudicando. Enfim, mas é isso. Aí estão os 10 fatos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo. Seja curiosidade de Copa, que eu já postei no canal, seja vídeo sobre revendo, analisando a lista dos 100 maiores jogadores da história do futebol pela Placar, seja fazendo quizzes sobre seleção brasileira, sobre Copa do Mundo. Eu tô com projetos muito interessantes. Esse não foi um vídeo perdido, tá? Eu vou rever outras Copas do Mundo do Brasil e vou subir aqui no canal. A próxima Copa que eu vou fazer isso é a de 94, tá? Não vou dar uma previsão, até o começo da Copa eu devo subir esse vídeo, tá? Mas se inscreve no canal, tem muito conteúdo de futebol, tô com projetos bacanas pra Copa do Mundo e pra depois da Copa do Mundo, tá? Então é isso, um abraço, até o próximo vídeo, fechou? Valeu!